Então, a partir de agora tá gravando, vamos ver se não vai dar problema. Que o Teams deu problema, né? Segunda e ontem. Ele tava com bastante problema. Então, acho que agora foi. Então, maravilha. Eu vou compartilhar aqui o nosso caderninho. E aí, ao compartilhar o nosso caderninho, a gente vai voltar no último slide. Aqui. Nosso último slide, que é o slide falando sobre o panorama do emprego e desemprego no Brasil. A última medição, como a gente tinha comentado, era março de 2020, né? Então, eu lembro que eu falei para vocês, a primeira coisa foi, por que a gente não está falando de agosto de 2020? Porque a metodologia da pesquisa é diferente, tá? E aí, aqui eu vou fazer até um comentário. Pessoal, vocês têm tara por fazer pesquisa, né? Pesquisa, assim, de medição. Vamos rodar uma pesquisa e ver quantas pessoas têm problemas para dormir, né? E tara por fazer pesquisa acadêmica mesmo, né? Vocês de economia e administração vão ter lá no sexto semestre disciplinas de resolução de problemas, que vira e mexe vocês vão querer fazer pesquisa para entender o que está se passando, né? Em economia, muita gente quer fazer pesquisa lá em micro 4 e PE para poder fazer os trabalhos de curso, né? Tem que tomar muito cuidado para fazer pesquisa na vida, hein? Porque fazer pesquisa não é trivial. Não é simplesmente passar um questionário, pegar a opinião das pessoas e sair divulgando o resultado como se fosse a verdade absoluta, hein? Se vocês passarem um questionário no INSPER querendo saber alguma opinião de alguém, como é que vocês sabem que isso é representativo? Como é que vocês sabem que aquelas pessoas que responderam de fato representam a comunidade INSPER, por exemplo? Então, fazer pesquisa é um negócio sério. Não é simplesmente passar um questionário, coletar informação e, a partir dali, sair reproduzindo os dados como se eles fossem uma verdade. A gente tem que ter certeza de que quem respondeu representa a população. Vocês estão tendo, em estatística, representações, a parte teórica de representação de média e amostra. Vocês sabem que a amostra, ela tem que ser representativa, a amostra e população, perdão. Vocês sabem que a amostra tem que ser representativa da população. E para ela ser representativa da população, ela tem que ser um pedacinho da população muito bem distribuído. Ela tem que ter a mesma distribuição, parará, tem todo um monte de regras, né? Então, não é simplesmente só correr lá e pegar os dados, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha esses dados de março de 2020 e olha os dados de agosto de 2020, eles não são comparáveis. Então, não seria certo, não seria correto, não seria honesto intelectualmente eu trazer os dados de agosto de 2020 e colocar aqui os quase 15% de desemprego e depois falar assim, nossa, olha como a taxa de desemprego subiu. Porque esses dados, eles não são comparáveis a março de 2020, por exemplo. Eles são comparáveis, em alguma medida, aos dados de inflação no período da pandemia, porque a pesquisa mudou nesse período. Essa pesquisa aqui, ela era feita de uma forma, né? Ela é feita nas regiões metropolitanas, ela é feita com pessoas, no geral, uma parte das pessoas fisicamente, então você coloca pessoas do IBGE em alguns pontos para coletar informação, para passar na casa das pessoas, né? Então, você tem um perfil, um panorama para fazer essa pesquisa. É diferente do que está acontecendo agora, agosto, ou do que aconteceu agosto e setembro de 2020, que o IBGE ligou para a casa das pessoas. É outro cenário.
Então, a pesquisa não é comparável, tá? Então, esse é um ponto importante da história. Então, por que a gente não está colocando a pesquisa aqui ou o valor de agosto de 2020? Primeiro, porque esse curso não é um curso de macroeconomia de pandemia. Esse é um curso de macroeconomia de conjuntura macroeconômica que vale, ou de teoria macroeconômica que vale para todo o período. E como não vale só para a pandemia, eu não posso colocar um dado só de pandemia, eu tenho que colocar um dado que vale e uma teoria, uma consistência econômica que vale para qualquer período. Tá? Então, é por isso que eu não estou colocando os dados mais atuais, porque eles não são comparáveis numa linha do tempo. Segundo ponto, e aqui é uma dica mesmo, tomem muito cuidado quando vocês colocam dados ou fazem pesquisa. Porque todo mundo gosta de rodar uma pesquisa, né? Todo mundo gosta de brincar de IBGE uma vez na vida, ou de Datafolha uma vez na vida. Mas cuidado, porque a gente tem que saber fazer a amostra. Caso contrário, o que a gente faz de pesquisa não é nada representativo. A gente corre o risco de cometer uma baita de uma gafe, né, de usar dados e ficar cantarolando aí valores que não são representativos de uma determinada realidade, tá? Então, tomem bastante cuidado. A gente tem que ser muito responsável com os dados que a gente apresenta, tá? Conversem com as professoras de Stat 1 para entender, se elas ainda não falaram, para entender quando uma amostra é representativa. Ela tem que ser uma miniatura da realidade da população. Então, ela tem que ter as mesmas características no geral, ela tem que ter ser formada pela mesma quantidade, né? Então, proporcionalmente de homens, mulheres, então, a mesma proporção para gênero, para raça, para classe social, né? Para renda, para escolaridade. Então, ela tem que ser uma miniatura da população, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui, então, por conta disso, como não é comparável, a gente não traz, tá bom? Então, de fato, não seria comparável. Aqui está o perfil da população. Como eu expliquei no final da aula, eu vou retomar para poder falar da questão do consumo e do desalento que eu marquei aqui, que eu tinha que falar. A gente tem aqui um esquema para explicar quais são as variáveis que explicam o mercado de trabalho. Então, assim, a primeira variável, que é a variável mais abrangente, é a população total. Por que ela é estimada? Porque não dá para saber de fato, na vírgula, quantos brasileiros tem, ou quantas pessoas têm morando dentro do Brasil como residentes, né? Qual é o conceito de residência, né? Residente não é o cara só que nasceu aqui dentro, né? E mora, portanto, aqui. O conceito de residência ele é um pouco mais amplo, porque ele leva em consideração que estrangeiros que vivem dentro do Brasil e que a maior parte da sua atividade produtiva acontece dentro do Brasil são considerados residentes. Não significa que eles são brasileiros, mas significa que eles são residentes. Né? Então, é uma população, uma parte da população que está aqui dentro. Consome aqui dentro, produz aqui dentro. Então, para fins de estimação, né, para contabilização, eles vão ser considerados como parte da população também. É uma fatia pequena, mas eles são considerados, tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, a nossa população em idade ativa, a população economicamente ativa e etc., em parte esses caras podem ser considerados. É uma população que não é um estrangeiro, mas em alguma medida, vira e mexe, eles poderiam estar sendo até considerados aqui dentro, tá? Então, população total estimada é o total de gente que tem aqui dentro, tá? Não é total, porque a gente não é na vírgula, né? Porque, enfim, dentro do mês vai nascer um monte de gente, vão morrer pessoas, então você tem uma estimação, né? Mas a gente tem uma curva, a gente tem uma projeção, né, de natalidade e mortalidade, que faz com que a gente tenha uma ideia de mais ou menos qual é o tamanho da população. Então, população total estimada está aqui. Em março, mais ou menos 210 milhões de pessoas. População em idade ativa são as pessoas com mais de 14 anos. São aquelas pessoas que tinham mais de 14 anos,
que estavam dentro da economia, né? Que estavam, desculpa, dentro desse conceito de população total, pessoas com mais de 14 anos. Dentro dessa definição de população em idade ativa, o que pega nessa população em idade ativa, o ponto central, é que essas pessoas, elas são aquelas que estariam aptas a prestar serviços civis, pessoas que, em tese, estariam disponíveis ao mercado de trabalho. É uma definição super ampla, porque população em idade ativa está considerando a avó de vocês, ou o avô de vocês, que tem lá 90, 95 anos e que já não está mais trabalhando. Porque nem tem mais condições de trabalhar, mas é considerado em idade ativa. Dentro dessa população em idade ativa, vocês estão considerados. Vocês têm mais de 14 anos, vocês estão considerados dentro dessa população em idade ativa, porque, em tese, vocês estariam disponíveis para os serviços civis. Mas vocês não querem trabalhar, vocês nem podem trabalhar ainda porque vocês estão estudando. Não podem no sentido de que não é a finalidade de vocês por enquanto, vocês estão estudando. Então, esse conceito de população em idade ativa, que aqui no Brasil a gente abrevia como PIA, população em idade ativa, é um conceito extremamente amplo, que não consegue refletir o que de fato a gente tem à disposição no mercado de trabalho. Por que não reflete? Porque não necessariamente essa galera está disponível. Essa galera aí, tá, na verdade, ele dá um sinalizador do que a gente poderia ter de força de trabalho se todo mundo tivesse disponível. Mas nem todo mundo está disponível. Nessa quantidade aí você tem gente idosa que está fora já do mercado, você tem gente nova que está estudando, você tem gente que está dentro de casa cuidando de filhos, você tem uma gama de gente aí, tá? Então, a gente tem que refinar esse conceito passando para a população economicamente ativa. Esses, sim, são os que estão disponíveis de fato para trabalhar. E dentro dessa população economicamente ativa, a gente tem aqueles que estão ocupados, que é a galera que está trabalhando, e tem os desocupados, que é a galera que não está trabalhando, mas que está procurando emprego. Então, os desempregados, eles estão aqui, ó. Os desempregados, eles estão aqui. O que esses desempregados estão fazendo aí? Eles estão sem ocupação, porém, eles estão procurando emprego. Quem é considerado desempregado é o cara que não tinha ocupação durante o período aí da pesquisa que foi feita, porém, sinalizou que tomou qualquer ação para se arrumar dentro da economia, para achar emprego nas últimas 4 semanas de referência. Então, se o cara procurou emprego nas últimas 4 semanas e hoje está desempregado, hoje passou a pesquisa, ele falou, eu estou desempregado, mas eu fiz qualquer coisa para conseguir arrumar emprego, eu tomei uma providência para conseguir arrumar emprego, eu sou considerado desempregado, tá? Diferente dos ocupados, que são aqueles que estão de fato ocupados, eles estão trabalhando. Perguntaram se eles estavam trabalhando, eles falaram que estavam, e aqui percebam que não tem diferença se o cara é formal ou informal. Isso não significa que a nossa pesquisa, a principal pesquisa aí, que é a PNAD, né, a PNAD contínua que faz isso não significa que ela não mapeie o pessoal que é formal ou informal. Essa pesquisa é feita na base de perguntas, né, então você vai lá e vai perguntando um monte de coisa para o cara. O cara sinaliza se ele é formal ou informal, e essa informação ela é bem importante para a gente, para saber se o cara está do lado formal ou informal da economia, e tentar saber qual é a fotografia da economia brasileira, tá? Então, isso, de fato, é muito importante para a gente, mas para qualificar o mercado de trabalho, não para definir o que é emprego ou desemprego. Então, a formalização, ela é importante para a gente para qualificar esse mercado de trabalho, mas não necessariamente para qualificar ou para definir o emprego e o desemprego. O emprego e o desemprego, eles são qualificados à parte, né? Eles não são influenciados pela formalização ou não,
ok? E a taxa de desemprego, então, ela é, na verdade, o número de desocupados, no nosso caso, 12,85 milhões, dividido pelo número da população economicamente ativa, 105,07. E aí a gente chega nesse número aí de 12,22%, que era o total de pessoas, né? Era a porcentagem de pessoas desempregadas aí no mês de março. Ok? Qual é o problema desse desemprego? A taxa em si, ela é um número, né? É óbvio. O problema não é em si o valor, embora ele diga muita coisa. Primeiro, ele mostra quem está sem renda, né? E dá para a gente comparar e falar assim, o Brasil, ele é melhor ou pior que um país que tenha mais ou menos desemprego? Muitas vezes a gente compara, mas a taxa de desemprego, ela vai muito além de uma comparação rasa de valores, porque tem muita coisa por trás dessa taxa de desemprego. Ela leva em consideração as características do mercado de trabalho, ela leva em consideração as características da própria produção dentro da economia. Então, tem muitas coisas que vão explicar, ou que vão tentar mostrar para a gente o que está acontecendo dentro dessa economia, e uma das sinalizações é o valor da taxa de desemprego. Mas tem uma coisa, eu acho que a questão aqui é muito mais qualitativa do que quanti. O que mais preocupa a gente olhando para a taxa de desemprego, mais do que o valor dela, é a evolução dessa taxa dentro da economia. Quando a gente começa a perceber que essa taxa vai aumentando ao longo do tempo, o que preocupa a gente é a perda de bem-estar dessa população, porque o aumento da taxa de desemprego dentro da economia sinaliza que as pessoas estão perdendo o poder de compra. Elas estão deixando de consumir porque, naturalmente, se a taxa de desemprego está aumentando, existe um aumento do número de pessoas sem renda. E se tem pessoas sem renda dentro da economia, é porque tem pessoas que não estão mais podendo participar do mercado como participavam antes, do mercado de bens e serviços. Então, essa parte aqui que eu coloquei um asterisco e escrevi consumo, é justamente para sinalizar que aqui existe um problema, existe um ponto de preocupação. Quando a gente tem pessoas desempregadas, mais do que o valor, né, mais do que o valor da taxa, ou o tamanho da taxa, o que preocupa a gente nesse caso é a participação dessas pessoas dentro do mercado dentro do mercado de bens e serviços, a participação delas no consumo. Porque ter pessoas desempregadas significa ter pessoas que não vão ter renda, então significa ter pessoas que não estarão mais, inseridas dentro de um contexto em que elas vão ter acesso à saúde de qualidade, a lazer, a moradia e a tantas outras coisas que geralmente é o trabalho que propicia. Né? Então, a nossa maior preocupação, quando a gente olha, por exemplo, o aumento da taxa de desemprego nos momentos de pandemia, o aumento do número de falências das micro e pequenas empresas, que são hoje são motores, né, de inserção social nas grandes periferias, o que preocupa, né, o que aumenta a nossa preocupação, não é só olhar e falar assim, tem empresas falindo, tem portas fechando. Não é só simplesmente olhar o PIB. O que preocupa é olhar para esses lugares e perceber que vão ter pessoas que antes estavam trabalhando e que agora não vão estar mais. Então, tem antes pessoas que tinham renda, que podiam estar inseridas dentro de um contexto socioeconômico no qual elas tinham acesso a bens e serviços que melhoravam a vida delas, porque vocês viram em micro, tem uma coisa chamada utilidade. As pessoas querem ter utilidade. E utilidade é propiciada por consumo. Então, elas tinham consumo que agora, sem renda, elas não conseguem ter. E o Estado não consegue prover tudo. Então, não dá para garantir que quando eu perco o emprego, o Estado vai me dar tudo, porque ele não vai conseguir fazer isso. E aí o grande problema é esse, as pessoas elas ficam rebaixadas dentro desse contexto. E aí a gente tem uma perda significativa de bem-estar dentro da sociedade. Essa é a nossa grande preocupação, tá? Então, a nossa preocupação com o desemprego não é a preocupação natural
de que a gente está desempregado, o problema é que o desemprego aumentou e o aumento do desemprego provoca uma redução da renda só e a taxa é alta. Nosso problema é a taxa alta. Não, nosso problema é a consequência. Né? A taxa, ela só sinaliza o problema e o problema está, na verdade, na consequência. São pessoas que vão ficar de fora aí de um mercado que propicia bem-estar. Né? Nosso foco aqui é sempre bem-estar, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto que eu queria falar, e aí eu já vou abrir, se vocês tiverem perguntas, já vai mandando no chat, tá? Tiver dúvida, pergunta ou comentário, já vai mandando que a gente já vai abrir uma rodada aí para discutir um pouco isso. O segundo ponto que eu queria falar é a ideia do tal do desalento. O que é? Zoou aqui. O que é o desalento? Perdão. O que é o desalento? O desalento é uma definição dentro do mercado de trabalho para explicar aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, a gente vai falar que desalento é o cara que está desempregado no geral. Uma das definições, né? É o cara que está desempregado há tanto tempo que ele não tem mais esperança de achar emprego. Como ele não tem mais esperança de achar emprego, ele simplesmente não procura mais. Simples quanto isso. Ele simplesmente não procura mais. Então, o desalento é uma definição de desemprego que abraça aquelas pessoas que estão fora do mercado e são, na verdade, elas estão procurando emprego. Então, é aquele cara que, para ele, na cabeça dele, e para todo mundo, ele está desempregado. E ele está desempregado porque se alguém chegar e oferecer um emprego para ele, ele vai trabalhar. Mas por que ele não procura mais o emprego? Né? Ele não procura mais o emprego porque ele não tem esperanças de achar esse emprego. Ele já procurou tanto, ele já foi tantas vezes atrás desse emprego, que hoje ele já não acha mais esse emprego, ele não tem esperanças de achar, ele gastou já as energias que ele tinha e às vezes até as economias que ele tinha buscando esse emprego. Então, esse é o tal do desalento ou o desalentado. Né? É o cara que não tem mais esperança. Ou, eventualmente, aquele cara que olhou para o mercado e falou assim, eu já respondo, Gui, ou é aquele cara que está no mercado, mas ele olha e fala assim, poxa, Não, minto, esse é o desalento. Né? O que eu vou falar é o intermitente. Né? Esse cara aqui, esse desalento, é aquele cara que, de fato, ele desistiu de procurar emprego. Tá? Então, é aquele cara que não tem mais esperança. Tá? É o cara que, se o emprego chegar para ele, ele vai. Ele não vai se negar a trabalhar. Mas ele já não mais procura. Então, quando o IBGE bate lá na porta dele e fala assim, você está desempregado? Ele vai responder que está. Mas isso não convence o IBGE a colocar na folha de pesquisa que ele é desempregado. Porque para ele ser desempregado, ele tem que ter tomado alguma providência nas 4 semanas anteriores para arrumar emprego. Aí você pergunta para o cara, tá, você procurou emprego nas últimas 4 semanas? Ele vai responder não. E ele responde não porque ele já procurou emprego tanto tempo e não achou que não vai ser agora que ele vai achar. Isso não significa que ele não está disponível. Ele está disponível, ele só não procura. Porque ele não acha mais emprego. Ele não tem esperança. Esse é o cara que está desalentado, tá? Desalento é desemprego? É desemprego. Está sendo considerada aqui nessa taxa de desemprego? Não. Esse é um ponto fundamental. Desalento é desemprego? Na prática, é. Aquele conhecido de vocês que está desempregado há 3, 4 anos, que quer trabalhar, mas não encontra emprego, é um desalentado? É um desalentado.
Por que ele é um desalentado? Porque ele está desempregado, ele quer trabalhar e se baterem na porta dele, se alguém mandar um e-mail ou ligar e falar assim, cara, tem um emprego para você, quer trabalhar? Ele vai trabalhar. A questão é que ele não está dentro da taxa oficial porque ele não está procurando emprego. Porque dentro do critério do IBGE, ele não é considerado um desempregado porque ele não procura, tá? Ele não está dentro dos critérios da medição oficial, tá? Esse cara também é um desempregado. Só que dentro da medição oficial ele não consegue ser abraçado, tá? Então leve em consideração isso, tá bom? Essa taxa aqui não é baixa, não, tá? Esses caras têm aumentado, viu? Esses caras têm aumentado. No tempo da pandemia, isso aqui, ó, subiu. A gente chegava antes da pandemia, e antes da pandemia também isso aqui era alto. A gente chegava a ter 5 milhões de pessoas desalentadas no Brasil em março. Quando vocês estiverem fazendo a avaliação, eu vou pegar os números. Eu esqueci de puxar os números do desalento. Mas acho que eram 5 milhões de pessoas, eu lembro de ter dado uma entrevista sobre isso. 5 milhões de pessoas desalentadas em março, se eu não me engano. É bastante gente, hein? 5 milhões de desalentados é muita gente. Gui me pergunta, vocês entram na PEA, na População Economicamente Ativa, os alunos? Gui, você vai me responder. Vocês estão procurando emprego? A pergunta é essa. Primeiro, vocês estão trabalhando? Vocês estão trabalhando agora? Nesse instante? Não. Então, olhando lá começa de baixo para cima, tá? Eu vou sinalizando aqui com a caneta azul. Começa de baixo para cima. Você não está ocupado. Então, você pode estar desocupado. Vamos ver se você está desocupado. Para você estar desocupado, você tem que ser população economicamente ativa. Vamos ver se é população economicamente ativa, né? Para você estar desocupado, você tem que ter procurado emprego nas últimas 4 semanas. Você procurou emprego nas últimas 4 semanas, Gui? Responde aí pra gente. Não. Então, percebe, você não está trabalhando, então você não é ocupado. E você não procurou emprego nas últimas 4 semanas. Então, você também não é desocupado. Então, você está na população economicamente ativa? Não. Onde é que você está? Você está nesse pedacinho aqui da população em idade ativa. Você faz parte da população em idade ativa. Aquela galera que tem mais de 14 anos, que está disponível para serviços civis, porém não está ativo dentro da economia. Você não está ativo. Você está, na verdade, dentro da sociedade, da economia, mas você não está economicamente ativo, porque você está, na verdade, estudando. Então, você não está disponível, de fato, para serviços civis. Né? Você está teoricamente disponível, mas você não está disponível de fato. Entendeu? Me diz se entendeu, Gui. A galera do ITA, José está me perguntando, a galera do ITA, que apesar de considerados como estudantes são remunerados, são classificados na PEA, eles são remunerados com bolsa, né, José? A remuneração do ITA é bolsa, não é? É bolsa de estudo, certo? Me diz aí. Então, eu tava pesquisando para ver se eu não tava falando coisa errada, porque eu realmente não domino o assunto. Se algum aluno souber mais que eu e quiser interferir, só para ver se eu não tô falando errado. Se Mas alguém souber, fala aí pra aparentemente, gente. eu Pode falar. pesquisei aqui, o salário gira em torno de 6.500 como aspirante oficial. Assim, enquanto está estudando, o aluno da Ah, vaga militar passa a receber o seu soldo como aspirante oficial. É um salário que gira em torno de 6.500. é interessante. Como é que eles serão classificados nesse Mas, caso? professora, pelo que eu entendi, Vou ver. é só quem opta por trabalhar lá que recebe esse salário, né? Todo aluno. Eu acho que não é todo aluno, não, 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 porque. não. Não é todo aluno, não é todo aluno. É aspirante oficial mesmo. Mas o cara trabalha. Sim, Quem de certa maneira mas, tipo, ele tá sendo remunerado pelo cargo de aluno mesmo, não como oficial. Ele é um aspirante oficial, pelo que eu entendi. mas assim,
O que diferencia, Zé, o cara que recebe do cara que não recebe? É uma pergunta sincera, porque eu não sei. O que Não, eu também. diferencia? O É que uma será que dúvida. diferencia, né, o cara que recebe do cara? Porque assim, se Professora, tem. Oi, fala, eu Gui. acho que é só um cara que trabalha para a faculdade, entendeu? Então ele trabalha. Porque assim, se fosse. Então ele tem uma atribuição, né, Gui? Porque assim, se fosse só receber como estudante, todo mundo se classificaria, vocês concordam? Todo mundo ia querer ganhar, né? Porque se não fosse para trabalhar, todo mundo ia querer ganhar, né? Então, provavelmente, né, e acho que quase que certamente, o aspirante oficial, ele deve receber uma grana para estar ali trabalhando. Então, ele deve ter uma remuneração, né? Ele deve ter uma remuneração para isso. Então, nesse sentido, ele deve ser considerado um ocupado, mas é porque ele está trabalhando, né? É diferente de ganhar uma bolsa. Porque quando você ganha uma bolsa, por exemplo, mestrado e doutorado no Brasil, dependendo de onde você faz, se você não quiser trabalhar, né, e quiser se dedicar só à pesquisa, você ganha bolsas de estudo de instituições públicas, né? Então, o CNPq, a CAPES, eles te financiam. Então, você ganha uma bolsa de estudo, você ganha uma grana lá só para estudar. Mas aí você não pode trabalhar. Mas aí isso não configura um trabalho, isso configura. Lembra da transferência de renda? Vocês lembram da transferência de renda que aparece lá na classificação da demanda agregada, dentro do consumo? Lembra que eu falei de transferência de renda? Lembram? Responde aí. Lembram? Acorda. Transferência de renda, vocês lembram? Sim. Quem mais? Só o Zé lembra? Guilherme também lembra? Tomás também lembra? Gustavo, ótimo. Lembra? Entra lá naquela definição de tributação, né? É a tributação líquida de transferência, né? Lembra? Transferência é o tributo ao contrário, né? Então, quando você ganha uma bolsa de estudo, entra em transferência. É diferente do que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui, o cara está ganhando, como vocês estão falando, um salário para trabalhar. Aqui, como é salário, ele entra aqui como população ocupada. Isso aí, Edu, eu estava lá no multiplicador ampliado, muito bom, tá lembrando, gostei. Isso aí, tá? Então, entra lá no multiplicador, aquilo entrava lá no multiplicador ampliado, aqui o cara está trabalhando, então está entrando aqui, né? Pedro fala, Ju, para a pessoa ser considerada ocupada, ela precisa ter carteira assinada? Não, Pedro, basta que ela esteja trabalhando. A formalização é só um qualificador, tá? Então, é como se eu estivesse falando assim, quem para ser considerado ser humano, não precisa. Você ser homem ou ser mulher é um qualificador. Ser humano, gênero não é a classificação de gênero clássica, embora gênero hoje é um negócio complicado, né? Porque você tem aquela classificação homem, feminino e masculino, né? Que é a classificação tradicional. Não sei se é tradicional que fala. E aí você tem as outras tantas aberturas, né? Mas se a gente for pensar em... eu não sei nem como é que se fala isso hoje em dia, né? Tem as formas corretas hoje em dia de dizer isso. Mas espero que vocês tenham me entendido. A questão de ser, por exemplo, quando a gente... Então, vamos mudar o exemplo, porque não foi feliz, e eu não vou saber explicar isso aqui, porque gênero, por exemplo, só fazendo um paralelo, né, para o IBGE hoje, a gente consegue classificar mais 20 ou 30 tipos de gênero, né, então aí eu não vou conseguir explicar aqui. Mas, por exemplo, quando a gente está falando... Vou pegar minhas canetas aqui, que fica mais fácil. Ó, são 3 canetas. Elas são canetas. Independente da cor, elas são canetas, né? A cor delas é um classificador, né? A cor delas é um qualificador, melhor dizendo,
né? Então, a cor só qualifica cada uma delas, mas as 3 são canetas. É a mesma coisa que acontece aqui dentro do mercado de trabalho. Ocupado é o cara que está trabalhando. Se ele é formal ou informal, aí é um qualificador, tá, Zé? Zé não, Pedro, desculpa. Ele é um qualificador, tá bom? Então, a qualificação do trabalho, o qualificador é o fato da cor ser azul, verde ou preta. Isso é o qualificador. Mas as 3 são canetas, tá? É a mesma coisa que acontece aqui. O cara pode ser ocupado se ele estiver trabalhando. Formal ou informal é uma característica, é uma qualidade desse trabalho, tá bom? Maravilha. Então, falamos aqui de como é que considera isso, e a gente agora entra na fixação de preços e salários. O que a gente vai fazer nesse capítulo é definir um pouco. Ambulantes entram, Edu, ambulantes eles são classificados como autônomos, e autônomos são pessoas ocupadas, tá? Gostei da pergunta, Edu. Fazer só um comentário antes de passar aqui. Quem é que está nos ocupados? São as pessoas que estão trabalhando como funcionários, né? Por exemplo, eu sou trabalhadora da iniciativa privada. Eu sou contratada pela iniciativa privada. Eu estou ocupado. Servidores públicos estão ocupados, estão dentro dessa classificação de ocupados. Autônomos estão ocupados. Profissionais, então, autônomos, profissionais liberais estão ocupados. O que mais? Empreendedores estão aqui. Toda essa galera entra em ocupado, tá bom? Mas como eles sabem o número de trabalhadores informais? Então, porque quando você pergunta para o cara se ele está trabalhando, ele vai dizer sim ou não. Então, assim, se baterem aqui na minha porta fazendo a pesquisa, vão perguntar para minha mãe quantas pessoas moram aqui nessa casa. Minha mãe vai falar, 3. Tá. Eles vão querer saber de cada um. Quando perguntarem de mim, vão perguntar quantos anos eu tenho, se eu trabalho, porque pergunta quantos anos tem para classificar entre população e idade ativa ou não. Então, vai lá. Quantas pessoas tem? 3. Já faz uma estimativa da população total. Tá, quantas pessoas maiores de 14? As 3. Então, todo mundo caiu em população em idade ativa. Quantas pessoas estão trabalhando? De todas, 2. Então 2 caíram aqui em economicamente ativas, porque se as 2 estão trabalhando, 2 já estão economicamente ativas. Dessas 2 que estão trabalhando, eles vão tentar entender se são formais ou informais. Então, ela vai querer saber, por exemplo, o cara do IBGE vai querer saber, quando for perguntar especificamente de mim, onde eu trabalho. Então, vai perguntar, a mulher de 38 anos, onde é que ela trabalha? Ela trabalha, qual a profissão? Provavelmente vai perguntar qual é a minha ocupação, vai perguntar a minha escolaridade, para qualificar, né, o meu cargo, para qualificar minha escolaridade, né, então, de alguma forma, qualificar meu trabalho. Vai perguntar, provavelmente, a minha renda, para ter uma ideia do meu salário, né, então vai perguntar qual é o meu salário, minto, para perguntar a minha renda. E vai perguntar, provavelmente, qual é se eu sou formal ou informal. E aí, nessa, já sabe, tá bom? Mas provavelmente para outras pessoas vai também perguntar a mesma coisa e vai perguntar se é formal, aí tem uma pergunta crucial, né? Você trabalha com carteira assinada? Porque é aí que pega a formalidade e informalidade. Você não vai perguntar se é formal. As pessoas às vezes nem sabem o que é formal, mas se perguntar se a pessoa tem carteira assinada, ela sabe. Porque a pergunta, e olha aqui eu vou fazer um parênteses, né? Eu estava falando lá no começo com vocês a ideia de saber fazer pesquisa. Uma grande sacada de fazer pesquisa é saber fazer a pergunta. Não é nem saber fazer contagem, não. Você tem que saber o que perguntar. Porque se você perguntar, você sabe fazer, se é formal, o cara vai falar assim, muita gente não sabe nem o que é formal, o que é informal.
Mas se você perguntar se tem carteira assinada, o cara sabe o que é carteira assinada, porque é prático. Então, tem que tomar bastante cuidado com o que pergunta, tá bom? Tem perguntas aqui. Como eles sabem o número de trabalhadores informais, estimativa. Não chama de. É isso aí, estimativa. Eles fazem estimativa, mas como que eles fazem estimativa, né? Eles têm. A gente vai lá e vai olhando, né? Então a gente tem uma ideia de qual é hoje o tamanho da população. E aí você vai lá, você vai em algumas casas, então você sabe, né? Eles sabem fazer um mapeamento, né? Então, o IBGE é muito bom para fazer isso. Mapeia as cidades, as regiões, você sabe mais ou menos quantas pessoas moram em cada região, em cada cidade, de cada cidade em cada região, de cada região em cada sub-região, e aí você vai fazendo estimativas, né? Então, sei lá, na minha micro-região mora 0,02% da população do estado. Então, eles vão estimar aqui dentro, dado tantas pessoas que eles estimaram, eles entrevistaram, eles fazem a estimativa para essa micro-região e vai fazendo, tá bom? Não é precisa, né? De fato, não é uma estimativa tão precisa, mas a gente tem aí mecanismos para tornar ela cada vez melhor, tá bom? Mas elas têm se tornado cada vez melhores, tá? As estimativas do IBGE não são ruins, não. O IBGE sabe fazer isso muito bem. E a gente tem técnicas para isso, tá? Tem técnicas. Maravilha. Bom, vamos lá para a curva de fixação de salários e de preços, que é o grande objetivo aqui, senão a gente vai gastar toda a aula só falando do mercado, e aí depois vou levar uma bronca dos meus colegas. Bom, o objetivo aqui é entender como é que acha o equilíbrio do mercado de trabalho. Né? Sabendo como que funciona todo o panorama, como é que acha o equilíbrio do mercado de trabalho? O equilíbrio do mercado de trabalho acontece no que a gente chama aí de fixação de preços e salários. Esse mecanismo de fixação de preços e salários, ele ajuda a gente a construir o que seria o equilíbrio do mercado de trabalho. Então, a gente quer achar um modelo de mercado de trabalho que ajude a gente a explicar diferenças de taxa de desemprego entre diferentes países e as mudanças ao longo do tempo, tá? Então, a gente vai tentar mudar um pouco a perspectiva que a gente tem para pensar um pouco de uma maneira ampla, né? O livro de vocês, ele constrói uma perspectiva meio microfundamentada. A gente aqui vai fazer um pouquinho diferente, tá bom? A gente aqui vai pensar na pegada de ser mais intuitivo, a gente vai pensar um pouquinho diferente. Então, vocês vão ler o core e vocês vão complementar com isso que a gente está tendo em aula, tá bom? Nessa parte, perdão, é um mix. É o core, mais umas pitadas de Blanchard, que na verdade saem de um paper do Shapiro, é um paper do Shapiro, de um outro economista chamado Shapiro, que a gente vai colocar dentro do texto, tá? Então, vocês podem pegar pelo slide da aula, de nada, Thiago. Vocês podem pegar pelo slide da aula, se quiserem, pegam um pouco pelo Blanchard, mas eu acho que dá para pegar bem pelo slide da aula, então lê o core e aí segue pelo slide da aula, que dá para fazer super fácil. O que vai entrar aqui é uma ideia, só uns pequenos ganchos que eu vou fazer aqui, tá? A questão aqui é a seguinte: primeiro a gente vai entender como é que as pessoas fixam salários dentro da economia. O que a gente tem que perceber aqui? Primeiro, quem é que diz quanto quer ganhar? Quem diz quanto quer ganhar são os trabalhadores, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é, quem diz o quanto quer ganhar são os trabalhadores. São eles que dizem o quanto eles querem ganhar, levando em consideração que trabalho é um negócio custoso. Eu adoro o que eu faço, mas tem dias que é gostoso dormir até mais tarde e eu tenho que tomar uma decisão para vir trabalhar. Eu tenho que levantar, acordar e falar, poxa, tem uma galera super legal me esperando para dar aula. Então eu vou lá, eu vou levantar, vou lavar meu rosto, escovar meus dentes e vou vir aqui dar aula. Então, existe um custo de trabalhar. E a gente não pode esquecer, eu vou escrevendo algumas coisas aqui, que trabalho tem um custo que seja o custo de oportunidade.
tá? Trabalho tem um custo, que pode ser dado pelo custo de oportunidade. As pessoas podem amar o que fazem, mas elas vão querer uma recompensa, porque tem coisas mais legais do que trabalhar, né? Então, assim, tem coisas muito mais, às vezes, legais do que trabalhar. Passear é mais legal, consumir coisas é mais legal. Então, a gente vai querer fazer outras coisas que sejam mais divertidas do que trabalhar. Embora trabalhar, quando a gente gosta do que faz, é muito legal. Mas eu provavelmente preferia hoje estar viajando, né? Quem não queria estar hoje viajando? Sem Covid. Mas a questão é que, no final das contas, para que eu possa ter consumo, eu preciso, de alguma forma, trabalhar. Porque para eu conseguir, por exemplo, viajar no começo do ano que vem, para que eu consiga realizar meus sonhos, eu preciso ter renda. Então, tem aqui um custo de oportunidade, ou tem uma decisão que é trabalhar, e esse trabalho propicia renda, ou consumir. E, na verdade, eu vou colocar assim, trabalho versus lazer, e eu já chego nesse ponto. Mas é importante pensar que o trabalho, ele tem um custo de oportunidade, mas ele propicia consumo. Então, aqui, a Manu está falando assim, o trabalho, o salário reserva é o custo de oportunidade. Manu, tem uma ideia, assim, de custo de oportunidade. A ideia do salário reserva, que eu vou entrar agora, é a seguinte. O que é o salário de reserva? Vocês viram, provavelmente, preço de reserva, não viram? Em micro. Vocês sabem o que é preço de reserva? Responde aí para mim, só para eu saber qual que é a ideia de vocês dessa variável. Vocês sabem o que é preço de reserva? Então, eu vou falar o que é preço de reserva. Ó, preço de reserva é o seguinte. Eu tenho esta caneta verde. Qual seria o preço para essa caneta? Qual é o valor máximo que... Vou chamar 3 pessoas, os 3 últimos que responderam não aqui. Leonardo, Léo Guerra e Pedro. Qual é o preço máximo que vocês estariam dispostos a pagar por essa caneta? É uma caneta Stabilo. Chique. R$5 o Pedro, R$3 o Léo Guerra e o Leonardo R$3,50. Cada um colocou um valor. Por que o Pedro colocou R$5? Pedro, por que você colocou R$5? Quer falar? Pode falar se você quiser, ou digitar aí, como você preferir. Por que 5, Pedro? Você foi o que colocou mais alto. E tudo bem. Porque faz tempo que eu não compro uma caneta. Ai, ótimo, adorei. Ai, adorei, Pedro, é isso aí. Porque para o Pedro, ela vale R$5. Porque provavelmente o Pedro gosta de canetas Stabilo e sabe que uma caneta Stabilo é uma caneta boa. Agora, provavelmente, para o Léo Guerra e para o Leonardo, a caneta não tem tanto valor como para o Pedro, porque eles têm outras canetas, ou a caneta verde não é tão agradável, porque eles não são palmeirenses, ou então porque eles preferem canetas azuis, ou por outros motivos, sei lá. Mas cada um coloca um valor máximo. Para comprar um produto, o valor máximo que eu estou disposta a pagar chama preço de reserva. Então, o preço de reserva é aquele valor que me torna indiferente a comprar ou não um produto. Tudo bem? Esse é preço de reserva. Manu, você me perguntou do salário reserva. O que é o salário reserva? É a mesma ideia do preço de reserva, mas olhando para o salário. E aí a ideia é um pouquinho diferente, porque pensa, por exemplo, no momento em que eu hoje tive que acordar para vir dar aula. Eu estou recebendo para dar essa aula. A pergunta que tem que ficar na cabeça para entender o que é salário de reserva é: qual que é o salário, o menor salário que eu deveria receber para levantar e dar aula?
Se eu descobrir qual é o salário, o menor salário que eu deveria receber para topar, levantar e dar aula, eu achei qual é o meu salário de reserva. Então, o que é o salário de reserva? É o menor salário que a pessoa recebe, ou qual é o menor valor que ao qual a pessoa estaria disposta a trabalhar. Então, salário de reserva é o menor valor ao qual a pessoa ainda assim estaria disposta a trabalhar. Gui, o que é preço de reserva? É o valor, é o maior valor que você estaria disposto a pagar por um produto. É o valor que te deixaria, em tese, indiferente entre comprar ou não um produto. Gui, você gosta de café? Você curte tomar café? Tá. Então, quanto que você estaria disposto a pagar por um café? Qual é o valor máximo que você pagaria por um café lá no 5º andar do INSPER? R$10. Putz, não conta isso para eles não, hein? Senão você zoa meu café na hora do almoço. Ó, R$10. Se eles te cobrarem R$10,50, você vai tomar o café? R$10,50, eu vou pôr uma cara de espanto. Você vai tomar? Não. Então, R$10 é o valor máximo, não é? Se R$10 for o valor máximo, é o seu preço de reserva. É aquele valor que você fala, putz, R$10? Será que eu tomo? Será que eu não tomo? Será que eu tomo? Será que eu não tomo? Esse é o valor de reserva, tá bom? Esse é o valor de reserva, tá? Esse é o preço de reserva, entendeu? É, 10 é demais, Gustavo, mas olha que quando a gente está precisando de um café, não sei se eu pagava 10, mas que eu pagava uns 7, talvez sim. Mas então, o salário de reserva, salário e reserva, quando o preço de reserva são relativos, eles são relativos, João, no sentido de que cada um tem o seu, né? Então, é óbvio que cada um vai ter o seu, né? Então, o meu salário de reserva é diferente do salário de reserva da professora de estatística, né? Porque cada um vai ter o seu, né? Agora, para a economia, ele vai ser um agregado, mas cada um vai ter o seu. De fato, ele é relativo, tá bom? Guilherme, é o maior valor que eu posso pagar no produto? É o maior valor que você está disposto a pagar. Às vezes, você pode pagar mais, né? Então, às vezes, você pode pagar 20 pau no café, mas você não vai querer pagar 20 pau no café. Porque você não acha justo, tá bom? Saudades do café do INSPER? Não sei. A gente tem saudades do INSPER. Acho que não do café. João Pedro fala, você pode escolher pagar 10 ou esperar a máquina dar problema e distribuir café de graça. Às vezes vocês dão sorte, né? Às vezes a gente dá sorte, mas não sei. Preço de reserva maximiza o excedente do produtor? Preço de reserva maximiza o excedente do produtor, sim, maximiza. Maximiza porque vocês estão pegando em cima da curva, né? É isso aí, Zé, isso aí. O do café ali do Contém Café é bem melhor, vocês têm razão. Então, maravilha, entenderam o que é preço de reserva, né? Ótimo, entenderam também o que é salário, né? Então, o salário de reserva, ele, na verdade, é o mínimo que eu tenho que ganhar para me motivar a levantar, tá bom? Então, as pessoas vão olhar isso. Elas vão olhar o salário de reserva. Por que eu estou falando isso? Porque o meu salário de reserva leva em consideração um monte de coisa que está acontecendo dentro da economia. Se tem muita gente desempregada, eu vou aceitar salários mais baixos, porque eu vou ter medo de ser mandada embora. Se tem pouca gente desempregada, eu vou aceitar salários mais altos, ou eu vou querer salários mais altos, porque eu vou enxergar que eu tenho mais poder de barganha. Então, eu vou escrever aqui um conceito e eu vou explicar esse gráfico. A ideia é o seguinte: desemprego baixo força salário alto. Por que desemprego baixo força um salário alto?
o desemprego baixo força um salário alto? Porque se o desemprego for muito baixo, é mais difícil me substituir. Então, se tiver pouco professor de macroeconomia da porta para fora, o INSPER não vai conseguir me substituir facilmente. E aí, em tese, eu consigo forçar, ou eu consigo, forçar não, a palavra é péssima, eu consigo pedir salários mais altos. Então, isso aumenta o poder de barganha ou negociação. Então, quando o desemprego está baixinho, quando tem pouca gente desempregada, é mais difícil substituir o trabalhador, os salários tendem a ser mais altos. Quando o desemprego está alto, o salário tende a ser mais baixo, porque as pessoas entendem que é mais difícil arrumar emprego quando tem muita concorrência. A negociação fica mais difícil porque o poder de negociação diminui. Até aqui tá tudo bem? Porque tem uma outra ideia que eu tenho que falar aqui. Se todo mundo está trabalhando, o salário tende ao infinito? Então, não tende ao infinito. Em tese, sim, né? Como vocês estão vendo aqui, ele vai para a casa do chapéu. Mas, em tese, não vai acontecer isso, porque o que acontece? Tem uma outra coisa que está acontecendo aqui, que é a ideia, que é o que eu vou falar agora, que é a ideia de esforço. Tem uma ideia aqui de esforço, né? As pessoas, elas estão aqui olhando que quanto maior for o salário, mais elas estão dispostas a oferecer trabalho. Né? Então, aqui eu estou olhando primeiro, tem uma primeira questão aqui, que é a questão da negociação. Então, a gente vai colocar aqui e vai colocar assim, tem a questão da negociação. Tem um segundo ponto, né? O que está representado aqui embaixo é a população em idade ativa, isso mesmo. Isso mesmo. Aqui embaixo, que está no eixo X, é a proporção da população. Por enquanto, aqui a gente não está ainda falando da curva. Daqui um pouco a gente vai colocar a curva bonitinho. Porque aí o que vai ter que entrar aqui embaixo é o emprego, tá bom? Mas por enquanto é só para mostrar que quanto maior for o salário, e aqui percebam que eu estou colocando o salário real, tá? Não é o salário nominal, é o salário ajustado já pelo nível de preços, tá bom? Mas a ideia é que quanto maior for o salário real, maior é a disposição das pessoas trabalharem. Mas como vocês mesmos estão percebendo, o que está entrando aqui embaixo é a população em idade ativa. A questão, galera, é que, como é a percepção já de vocês, nem todo mundo está disponível para trabalhar. E aí tem um segundo ponto que tem que ser aqui percebido, que é o seguinte, as pessoas, elas vão perceber que quanto maior for o salário, maior é a disposição para trabalhar. Tem uma questão uma percepção de que salários mais altos, eles favorecem ou eles incentivam maior produtividade, né? Então, aumento do salário ou salários mais altos, vamos escrever assim, salários mais altos favorecem mais esforço. Então, a ideia é que as pessoas aqui também, elas vão entender que se o salário for mais alto, elas estão mais dispostas a trabalhar. Porque vale a pena trabalhar mais quando os salários estão mais altos. Foi uma ideia que eu comentei com vocês na aula passada sobre fazer aquelas substituições intertemporais. Então, as pessoas vão enxergar essas ideias, elas vão enxergar esses conceitos para entender essa curva, que vai, na verdade, mostrar um pouco do que é a oferta de trabalho dentro da economia, tá? O que eu quero mostrar aqui antes do intervalo, eu já vou parar para o intervalo para vocês fazerem a avaliação do curso. Mas a ideia aqui é o seguinte, percebam uma coisa, sempre que a gente estiver mais perto, né? Quanto mais perto a gente tiver do total aqui da população em idade ativa, então sempre que a quantidade de gente trabalhando for muito perto de da PIA, é porque o salário está muito alto.
Então, assim, sempre que o salário estiver subindo, é porque tem muita gente trabalhando. Então, o desemprego está mais baixo. Então, percebam, sempre que a gente está com um salário alto, que é esse WH, o salário alto, ele está fazendo com que as taxas de desemprego sejam mais baixas. E elas são mais baixas porque as taxas de emprego são mais altas. Então, ó, o desemprego fica baixinho quando as taxas de emprego, quando os salários são altos. Diferente do que acontece quando o salário é baixo. Deixa eu pôr em outra cor. Quando o salário é baixo, WL, as taxas de desemprego são muito maiores. Por que elas são maiores? Porque as pessoas elas se sentem confortáveis em trabalhar mais quando os salários são maiores. Então, isso aqui mostra que salários mais altos, aumento do salário, que a gente está chamando de W, né? Então, aqui, ó, o W é o salário real. A gente, por enquanto, vai chamar de esse W minúsculo, tá? Aqui a gente está chamando W de salário, né? O salário real, que ele está chamando aqui de W. O aumento do salário, ele necessariamente vai elevar na oferta, que aqui é uma ideia de oferta de trabalho. O aumento do W, ele vai levar ao aumento dessa oferta de trabalho, o que vai, então, reduzir o desemprego. Tá? Então, o aumento do salário reduz a taxa de desemprego, tá bom? E é assim que funciona. Então, só para terminar essa ideia de fixação, deixa eu ver aqui quanto falta. Só para terminar, eita, fiz bobagem. Só para terminar essa ideia de fixação aqui de salários, a curva, ela é ascendente, justamente porque as pessoas vão entender que a melhor resposta para o esforço do funcionário é, sempre que o salário subir, eu vou aumentar a proporção de trabalho. Porque o salário mais alto, ele é recompensado por um esforço maior, ele pode ser recompensado por salários mais altos. O Edu pergunta, esse conceito de salário em macro seria como uma renda agregada? Edu. Lembra que aqui, como é macro, é o salário ou é a renda da economia, tá? Então, sim, é agregado. Muito bom, é agregado, tá bom? Volta um pouquinho sim, Léo. Esse aqui? É esse, Léo? No anterior, esse? É esse, Léo? De nada. Então, só para terminar aqui, eu já vou para o intervalo e depois eu retomo do próximo gráfico. Se a taxa de desemprego for alta, se o salário for alto, vale a pena trabalhar mais porque a recompensa está alta. Se o salário for baixo, não vale a pena trabalhar tanto. Então, a ideia é que as pessoas elas vão dar as melhores respostas dependendo do salário, tá bom? E essa é a ideia aqui. Na volta do intervalo, a gente vai continuar, eu vou mostrar um pouco como é que... Aqui, ó, só para fechar, vou mostrar esse gráfico, já a gente vai para o intervalo. Aqui é a ideia das melhores respostas, né? Então, aqui, a ideia é que a gente tem os esforços por hora, né? O salário por hora. Então, quando os salários... Isso aqui está bem explicado lá no livro, vocês vão ver. Quando a gente tem aqui os salários aumentando, as pessoas elas estão dispostas a fazer maiores níveis de esforço. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha curvas de um aumento na oferta ou na proporção de gente trabalhando, justamente porque o aumento do salário propicia um aumento do nível de esforço na economia, tá? O aumento do salário faz com que mais pessoas queiram trabalhar. Essa é a ideia, tá? Então, o aumento do salário faz com que mais pessoas queiram trabalhar, tá bom? E aí eu vou voltar, a gente vai só
Só para fechar, então, vai, porque só falta esse slide. Então, o que a gente leva em consideração para pensar esses salários dentro da economia? O que as pessoas estão preocupadas? Elas estão preocupadas com preços. Elas se preocupam com preços porque, na boa, ninguém está preocupado com o salário nominal. Foi aquilo que eu falei na aula passada. Ninguém está preocupado em ganhar 1 milhão de bolívar soberano. As pessoas estão preocupadas com o que ele compra. Então, tem uma ideia de efeito preço. Elas se preocupam com salários reais, né? A preocupação aqui é... Opa, diminui um pouquinho. Tá grande isso aqui, né? Elas se preocupam com salário real, tá? A preocupação delas aqui é salário real. Grande. A preocupação delas é salário real e não nominal. Além disso, existe aqui uma preocupação com o desemprego. As pessoas sabem que se o desemprego for maior, ele enfraquece a negociação. Então, o ponto aqui é, se o desemprego for muito alto, elas não vão conseguir negociar tão bem dentro da economia. Então, desemprego muito alto enfraquece o poder de barganha. Comi um pedaço aqui do slide, não sei por que esses slides foram comidos. E o terceiro ponto, a gente aqui está chamando de variáveis abrangentes, mas a ideia é que toda a parte institucional vai, de alguma forma, influenciar a definição do desemprego, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, seguros-desemprego dentro da economia, esse seguro-desemprego dentro da economia, ele também influencia a determinação de salários. Se a gente tem, por exemplo, seguro-desemprego muito alto, as pessoas, né, valores muito elevados, as pessoas podem não querer trabalhar. Elas não querem trabalhar porque, para elas, muitas vezes, pode ser melhor ganhar o seguro-desemprego. Tá? Então, essa é a ideia aí das variáveis que influenciam a fixação dos salários, né, e definem a oferta de trabalho. Não podemos esquecer que os dois principais efeitos, eu vou marcar aqui, são esses dois. É desemprego e preço, ok? Deixa eu ver o que... Engraçado, tem uma parte aqui dos slides que foi comido. Depois eu vou ter que importar isso aqui de novo. Mas tudo bem, já dá para entender por aqui. Eu vou parar para o intervalo, mas como eu disse para vocês, eu preciso dar atenção. Antes disso, deixa eu só pegar a pergunta do João, mas o aumento da oferta de trabalho não implica aumento do desemprego? Calma, porque a gente ainda não colocou, João, o equilíbrio. Então, deixa a gente primeiro agora colocar a demanda por trabalho. Primeiro eu coloquei a oferta. Daqui a pouco a gente vai colocar a demanda. E aí, quando a gente colocar a demanda, a gente junta esses pedaços para ver se isso vai acontecer, tá bom? Mas depende, tá? No geral, o que vai acontecer, João, é que a gente tem uma galera que coloca, que demanda trabalho, e vai ter um preço de equilíbrio. Então, você vai ter um desemprego, de fato, dentro da economia. A curva de oferta, a oferta é uma curva, né? Então, você tem uma curva de oferta e uma demanda, uma curva de oferta para o trabalho e uma demanda por trabalho, né? Você vai ter um ponto de equilíbrio ali no meio, tá bom? A gente já vê isso. Gui, variável abrangente são as variáveis que influenciam o mercado de trabalho, né? Então, o que a gente tem que influencia o mercado de trabalho? Por exemplo, as políticas institucionais que, de alguma forma, influenciam o mercado de trabalho, como, por exemplo, o governo tentando influenciar o mercado de trabalho através de auxílio emergencial. Se o governo der auxílio emergencial até o final do ano que vem de R$1.000, muita ou pouca gente vai querer trabalhar? Uma pergunta sincera. Pouca gente. Então, para você convencer as pessoas a trabalhar, você vai ter que dar muito salário ou pouco salário para elas? Responde aí. Muito salário. Então, isso influencia também o mercado de trabalho, não influencia? Não influencia o mercado de trabalho? Sim.
Isso que é variável abrangente, tá? A variável abrangente, ela mostra o seguinte, ela mostra variáveis que o governo pode estar influenciando, que modificam o mercado de trabalho, mas que, de alguma forma, acabam por... elas influenciam, na verdade, né, o mercado de trabalho e que acabam, de alguma forma, mudando o equilíbrio. Essa é a ideia. Vê se ficou claro. Me diz se ficou claro, por favor. Então, eu estou copiando o negócio aqui. Ficou sim, que ótimo. E eleva isso aí, Edu, eleva os custos de oportunidade. Maravilha. Galera, são 9 horas, já está mais do que na hora de dar o intervalo. Passei demais hoje, né, Juliana? Uma abusada, né? Galera, tô colocando o link aqui para vocês. Nossa, ficou horrível isso. Vou ter que digitar. Tô colocando o link aqui para vocês da avaliação. Vitor, depois do intervalo eu explico, tá? Eu vou colocar aqui o link da avaliação. Vocês precisam fazer a avaliação do curso, tá? Que tem que ser feita hoje por conta de uma questão institucional. Então, link da avaliação está aqui, insper.avaliar.org. O código da avaliação está aí, que é 54339. E a chave da avaliação, 902965. Eu vou pedir para que, por favor, vocês entrem na avaliação agora e chequem se está funcionando. Me diz se está funcionando. O primeiro que me der ok, eu vou começar a contar o tempo. Vou dar uns 10 minutos aí para vocês responderem. Vocês vão responder rápido, porque vocês sempre respondem isso muito rápido. Lembrando que respondam com o decoro necessário, né? Façam os comentários necessários, pertinentes, etc. e tal. Coloquem o que tá bom, o que não tá, o que precisa mudar, quais são as práticas que podem continuar, que devem continuar. Não se esqueçam, temos ainda meio semestre pela frente e precisamos ajustar o que precisa ser ajustado, tá bom? Então, eu vou parar até de compartilhar, eu vou parar de gravar, como vocês tinham me pedido, embora essa primeira parte